Boa noite, amados irmãos, queridos membros da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Boa noite aos queridos amigos que estão participando deste culto dominical via online. Nós sabemos dos acontecimentos ocorrentes no nosso país. Por isso, impedidos de nos reunirmos na nossa sede, aqui estamos neste canal para prestarmos o culto que é devido ao nosso Deus e Pai Celestial. Convido a todos para fecharem os olhos, elevarem os pensamentos a Deus, pois oraremos a Ele neste instante. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque temos a oportunidade de prestar-te este culto, que somente a ti é devido. Ó Pai, apesar de não estarmos com condições de nos reunirmos na sede da igreja, aqui nos encontramos, tendo a certeza que o Senhor se faz presente. Trindade Augusta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ilumine as nossas mentes para que este culto concorra para o ensino, para a edificação do teu povo que se encontra participando deste momento. Ó Pai, nós te pedimos que o teu nome seja glorificado em toda e qualquer situação. Nada está fora do teu controle, ó Deus. Portanto, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Perdoe os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus, o nosso amado e suficiente Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe todos e sejam edificados com esse cântico. Pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro a cantar, e vejo além montanhas e colinas, o teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta
grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando no teu coração. Motivo de alegria, poder mais uma vez estar anunciando a palavra de Deus e junto participarmos deste culto abençoado, desse dia que o Senhor preparou para nós, onde vamos participar também da mesa do Senhor. Nós só temos que louvar e adorar a Deus, porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Fala ao nosso coração, nos abençoe e nos ilumine neste momento. Que você possa se aquietar onde você estiver, né? Se estiver fazendo outras coisas, é o momento de você parar tudo e refletir sobre as coisas de Deus. Esse momento único que é o momento de estarmos participando do nosso culto no nosso lar. Então vamos falar com Deus, vamos baixar nossas frontes, vamos falar com Deus, elevar nosso pensamento ao Senhor. Se você puder fechar os seus olhos, senão, pense, coisas boas, coisas de Deus. Fale com Deus nesse momento. Pai de amor, Deus bendito, nesse momento queremos elevar nossa voz, nossa mente, toda a nossa vida ao teu trono de graça. Fala ao nosso coração, fala a esta vida, este homem, esta mulher que vai ouvir a palavra do Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nesse momento. Que tudo que fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Abençoa o texto que será lido, será ministrado. Abençoa os cânticos, abençoa, ó Pai, que cada vida que estiver ouvindo essa mensagem seja edificada no Senhor. Nós só temos que te louvar e te adorar e bendizer o teu nome para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, vamos já passar para a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. E a palavra está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. Como de costume, deixei aí os versículos para você estar acompanhando comigo. Vai que você está na rua, ou você está em outro lugar que não pode estar lendo ou vendo, então já fica mais fácil. Do versículo 1 ao versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Palavras do Senhor. Que maravilha, né? Que bênção. Podemos
meditar e ver a palavra de Deus, como fala o nosso coração. O tema da nossa mensagem desta noite é a manifestação do poder de Deus. Um texto que foi, o livro de João foi escrito há muito tempo, atrás, por volta do ano 80, 95 depois de Cristo. E os estudiosos, todos eles, tendo uma grande maioria, confirmam que é realmente o apóstolo João, filho de Zebedeu, que escreveu esse livro, porque ele tinha bastante conhecimento das questões judaicas e do judaísmo, estava bem envolvido. E se você for bem olhar e pesquisar bastante, você vai ver que é um livro que é mais teológico dos 4, de Mateus, Marcos, Lucas. João é o mais teológico deles. E então ele vai estar falando sobre essa questão da natureza e da pessoa de Jesus Cristo e do significado da fé. Então é interessante quando pesquisamos, como estudamos e como Deus vai mostrando e a gente vai criando o gosto de ouvir e aprender mais da palavra de Deus. E hoje é o 6º sinal, a cura dos cegos de nascença, em João 9, de 1 a 12. Você poderá depois ler todo o capítulo, que vai até o versículo 41. Eu não coloquei, não vou ler até o 41 para não ficar muito extenso, porque o nosso tempo é pouco. Mas podemos então já pensar desde já, que quantos milagres e curas o Senhor tem feito na sua família, na minha e na face da terra, desde a época de Jesus e até hoje. E falando das grandezas de Deus, da manifestação do poder de Deus, podemos olhar para aquilo que nos cerca, a natureza. Podemos ver em praias, por exemplo, como lá, Fortaleza, Ceará, as dunas de areia. O que tem a ver isso? Que com as tempestades de vento, elas chegam até mudar de lugar. Vai ventando e elas vão mudando. E tem praias que a questão é tão séria que chega a aterrar lugares. E às vezes, se a casa está muito próxima, vai enchendo e sendo soterrada pela areia. Vai tampando toda a casa. Então, uma das manifestações da natureza a gente vê nas praias, nas dunas de areia. Outra que nós podemos observar também é os mares. Já pensou os mares? Quantos nós temos, os oceanos? O Atlântico, o Pacífico e o Índico. E qual é aquele que passa nas nossas costas, na nossa litoral brasileiro? Você sabe qual dos três? Atlântico, Pacífico ou Índico? Se você falou Atlântico, você falou certo. Nossa costa brasileira é banhada pelo Oceano Atlântico. E se você for ver e pesquisar e observar o trabalho das pessoas que estão envolvidas nisso, quantos peixes, animais e tantos tipos de espécies marinhas existem. E tem lugares, e é tão profundo esses oceanos, que tem lugar que o homem ainda não chegou. Olha que bênção de Deus, que maravilha, quão profundo. E continuando das grandezas de Deus, podemos observar as florestas, a mata amazônica, a mata atlântica, a maior amazônica. Quantas espécies de fauna e flora existem e quantos as pesquisas têm buscado cada dia aprender mais com isso, com aquilo que Deus deixou para nós. E se for olhar a questão dos cientistas, dos biólogos, a cada dia eles aprendem mais coisas. E como isso tudo é maravilhoso e é profundo. Então nós vemos que Deus, a manifestação de Deus, Deus se manifesta por todos os lados do nosso ser. E a maior manifestação do poder de Deus que eu vejo não é só a natureza, mas é você e sou eu. O ser humano é a obra-prima de Deus. É a obra mais maravilhosa que Deus já fez. É você e sou eu. Pensa nisso. Glória a Deus. Você é menina dos olhos de Deus, você é amado por Deus, você é escolhido por Deus e Deus te ama. Não importa a situação, a dificuldade, aquilo que você esteja passando, Deus cuida de você. Em primeiro lugar, para nós estarmos pensando, Deus se manifesta como quer, a quem Ele quiser. Versículo 5, de 1 ao versículo 5, na palavra mostra que Jesus, ele estava passando e
ele logo viu ali um homem caminhando, viu um homem cego de nascença. Uma coisa é a pessoa ficar cega, outra situação é nascer cega. Porque quando você nasce cego, e no caso deste homem que ele passou a enxergar, é uma coisa completamente diferente, maravilhosa para ele. Agora, aquele que já nasceu, que viu, que no decorrer do tempo ficou cego, é coisa terrível, é coisa triste. Ainda mais se for desde pequena, né? Minha esposa Lívia teve uma sala que ela ministrava aula para as crianças, que a crianças pequena ainda, ela começou a perder a visão e perdeu as duas vistas, ficou cega. Pensa que trauma, que situação, que tristeza era para aquela criança. Então, com certeza, né, aqui este homem, ele nasceu cego, ele não via nada, ele não enxergava nada. Ele só podia ouvir e imaginar as coisas como deveriam ser. E Jesus viu aquele homem e chegou a ter aquele homem e fez uma grande obra na vida daquele homem. Mas antes, o que acontece? Os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Então, como entendimento daquela época, muitos, né, dos judeus achavam que, daquelas pessoas entendidas daquela época, que alguma deformidade, alguma doença era problema do pecado. Como a consequência, né, a gente pode observar que o pecado realmente traz consequências. Se você vê lá em João, Evangelho de João 5,14, o paralítico no tanque de Betesda, ele estava há 38 anos ali esperando receber a sua cura. E Jesus o cura e depois Jesus o encontra novamente. Jesus fala: cuidado para que não peques de novo. Então ele tinha feito alguma coisa, ele tinha errado, né? E aquela causa, aquele pecado tinha trazido doença para ele, enfermidade para ele. E Deus se manifestou também, né? Podemos ver provação de Deus. Vemos na vida de Jó. Deus permitiu. Jó sofreu, Jó acabou quase padecendo, perdeu seus filhos, seus bens, mas ele não perdeu a fé. Pode vir tribulação, situações difíceis, adversidades sem precedentes sobre nós, mas uma coisa não podemos perder a fé, não podemos voltar atrás. E aquele homem demonstrou realmente a sua fé no seu Deus grande, no seu Deus poderoso. Outra situação de enfermidade, que não é fruto do pecado, mas é a atuação do diabo. Lá em Lucas 13, de 11 a 12, nós vemos aquela mulher encurvada na sinagoga há 18 anos. 18 anos, coitadinha, ela ia lá, buscava a Deus sem poder se mexer, buscando, e ela encurvada e sem poder se endireitar, e Jesus a curou e ela no sábado, e os discípulos reclamaram. Mas Jesus fez uma grande obra. Então a gente sempre vê que Deus está sempre pronto a abençoar o seu povo. Mas sempre tem aqueles religiosos, né, naquela época os saduceus, os fariseus, achando que algum defeito físico era problema de pecado. E não era isso que aconteceu. E Jesus chegou na hora certa, no dia certo, no momento certo, na vida deste homem, para agir, para curar a vida desse homem. E, uma das palavras do teólogo Hansen Michels, ele disse que a cura dos olhos de alguém mediante a saliva só era especificamente proibida aos sábados, segundo o Talmud, por alguns rabis. Talmud é onde tira ali as regras, religiosas dos judeus, regras morais, proibições, que poderia e que não poderia fazer. E era expressamente proibido fazer cura dessa maneira no sábado. E Jesus fez. E Jesus não esperou por outro dia para abençoar aquele homem e trazer cura, salvação e libertação àquela vida. Jesus agiu com poder. E Jesus, interessante observar, quando eu baixo aqui eu estou lendo a palavra, às vezes você fica meio preocupado, mas é lendo a palavra de Deus ali, onde Jesus jogou
aquele lodo, né? Aquela areia, aquele misturado no olho daquele homem, falou, vai no tanque de Siloé. E aqui o apóstolo João, ele especifica bem, né? Bem a palavra. Tanque de Siloé, que significa o enviado. Jesus é o enviado de Deus para trazer cura, libertação e salvação. Que maravilha! Você depois pode ler mais devagar, né, o texto, onde fala, né? Tanque de Siloé quer dizer o enviado. Que bênção, né? Que significa enviado. Enviado de Deus foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Então, continuando, Deus se manifesta para quebrar as tradições. Jesus Cristo veio quebrando as tradições da barreira judaica, que muitos atrapalhava e colocava impedimento às pessoas de chegar até Deus. Porque sempre tinha aquela questão, se a gente for observar, não vou entrar muito nessa questão, mas a questão do sábado. Sábado você não podia fazer nada, era proibido, mas eles poderiam fazer, mas para o povo não poderia fazer. E Jesus, lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, segundo Marcos 2, 27 e 28, Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Os religiosos daquela época pegou essa tradição de estar descansando no sábado e colocou um peso para o povo. O que era o descanso do sábado? Que Deus trabalhou, no sétimo dia descansou. Então era o dia de descanso, não podia trabalhar. E com o passar do tempo, isso acabou virando a idolatria do povo. Então o povo não podia trabalhar, mas os religiosos, né, aqueles daquela época, os saduceus, né, os fariseus, se eles tivessem alguma questão para resolver, eles resolveriam. Então aqui Jesus diz que ele é Senhor do sábado, ele é maior que o sábado. Então nós adoramos e cultuamos a Deus porque o Senhor ressuscitou no domingo, no primeiro dia. Então nós adoramos e buscamos cultuar a Deus no domingo. Então, né, só temos que louvar ao Senhor. Então Jesus quebrou essas tradições, né, fez aquilo que eles achavam que não poderia fazer, atuou poderosamente, curou a vida daquele homem ali, mudou a situação dele, fez a diferença na vida dele. E o teólogo, né, uma certa vez, Edward Brown, deixou escrito seus registros o seguinte, que os cristãos joaninos foram expulsos das sinagogas e eles disseram que não poderiam adorar a Deus com os outros judeus. E assim eles não mais se considerariam judeus apenas do fato de muitos deles serem da descendência judaica. Se você ler o texto todo, você vai ver que eles arrumam argumentação em cima daquele rapaz, né? Perguntando, quem te curou? Cadê quem te curou? Por que você foi curado? Será que você foi curado mesmo? E quando chegam perguntando aos pais, fala só, ele tem idade, ele que responda sobre si mesmo. Então Deus se manifestou para quebrar as tradições. Deus quebrou, mudou a situação daquele homem, mudou a situação de muitos. E Jesus é Senhor. E não só aquele que nasceu cego de nascença, mas Jesus também curou outros cegos, lá em Marcos 1, 40 a 45. Né? Jesus curou o leproso e perdoou pecados no paralítico de Cafarnaum, em Mateus 9, 1 a 8. Então curou cegos, curou leprosos, tocou em leprosos, perdoou pecadores. Então Jesus fez uma revolução na sua época, o que deixava os religiosos ali, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, mais revoltados ainda, que estavam fazendo aquilo que eles não queriam que ele fizesse. E além de Jesus manifestar quem ele quer, como ele quer, de quebrar as tradições, Jesus também se revelou o seu grande amor do Pai à humanidade. E aí, essa passagem no entendimento do teólogo Hans Michel, ele diz que aquele cego é o cristão em Cristo, que um dia foi convertido, que ele era um mendigo, ficava espalhado na rua, marginalizado pela comunidade judaica,
e um dia encontra com Jesus e muda sua vida e agora passa a ser um novo cristão. Uma pessoa que glorifica e dá louvores e glórias a Deus. Então isso é o que Jesus Cristo veio fazer, abrir os nossos olhos, quebrantar o nosso coração, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância, e ver quão longe nós estávamos do amor de Deus, e como nós estávamos ali afundados lá no lamaçal do pecado. Parece que Jesus Cristo veio nos libertar, nos salvar e nos perdoar, e nos dar um novo estilo de vida, vida com Deus, vida que adora a Deus. Como está a sua vida? Você já está vendo para onde você está caminhando, você está vendo o que você precisa fazer, qual a decisão você precisa tomar na sua vida, de mudança, de estar caminhando para a presença de Deus, ou você quer continuar distanciando de Deus? Então pense nisso. Deus se manifestou de várias maneiras e tem manifestado a sua vida através de seu Filho Jesus Cristo para que você mudasse de vida, para que você fosse salvo por Cristo. Ele não morreu naquela cruz porque quis ou porque foi obra do acaso. Como já dizia o teólogo anglicano britânico John Stott, não devemos considerar a cruz como derrota e a ressurreição como vitória. A cruz foi a vitória conquistada e a ressurreição foi a vitória endossada, proclamada e demonstrada. Não foi o nosso pecado que cravaram Jesus na cruz com aqueles pregos, mas foi por amor a nós que Jesus se deixou ser levado para ser crucificado naquela cruz. A crucificação era uma maneira horrenda, triste e dolorosa, mas Jesus sofreu tudo por amor a você e a mim. E hoje, o que você faz por ele? Qual é a sua atitude diante do chamado de Deus para você? Pense nisso. Como está a sua vida? Jesus pagou um alto preço por você. E você, o que tem feito por ele? Terminando, concluindo, falta-te uma coisa. O evangelista Moody, ministrando a palavra na Filadélfia, Estados Unidos, em um final da reunião de suas palestras, chegou uma senhora para ele, muito perturbada, muito cansada, e perguntou, ele para ela: a senhora é crente? Ela falou: não, mas desejaria ser. Faz 3 anos que eu procuro a esse Jesus e nunca o encontrei. Ele ficou pensando, como uma pessoa pecadora procura Jesus há 3 anos e até hoje não encontrou esse Jesus maravilhoso? E a senhora perguntou para Moody: o que eu devo fazer? Moody então falou: a senhora deve crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E depois então daquele momento que ela creu de todo o coração, ela ficou liberta daquela angústia e daquela tristeza que abatia o seu coração. E ela foi viver para Deus. E nessa noite, como está o seu coração? Está firme com Jesus? Você está preparado para encontrar com Ele um dia? Não sei como está o seu coração, mas uma coisa é certa: Deus sabe como você está. Então, neste momento que vamos estar passando para participar da mesa do Senhor, que com certeza já vim anunciando para possamos ter preparado a mesa do Senhor, para que tudo já estivesse preparado. Aqui já preparei cálice e também já preparei os pães. Da mesma maneira, creio que você também já fez aí. E o texto de 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O cálice da nova aliança no sangue do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão por que há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Palavra do Senhor. Então, nesse momento de participarmos da ceia, que todos os membros batizados, da Presbiteriana Independente ou da outra igreja estiver com você, quiser participar, pode participar. Quem não é batizado não deve participar, porque ainda não entende o que é essa ceia, que para nós é em memória do Senhor até que Ele venha buscar a sua igreja, a certeza da salvação, a certeza que um dia vamos morar com o Senhor, que Ele morreu por nós, deu o corpo dele, derramou o sangue dele na cruz por nós. E quando vivenciando esse momento de participar da mesa do Senhor, o Senhor se manifesta na nossa vida e cremos cada dia mais que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E temos essa fé no nosso coração, e essa certeza e essa convicção. Então, para participar, você tem que ter, aceitado Jesus como seu Salvador, passado pelo batismo, tendo vida com Deus. E lembrando que as crianças também participam. Elas também não devem ser chamadas para participar também da mesa do Senhor. Então, por alguns instantes, o presbítero Mário estará consagrando os elementos, orando, agradecendo, colocando diante de Deus. E daqui a pouco nós voltamos para participar juntos da mesa do Senhor. Gracioso Deus, Pai querido, nós neste instante pedimos que o Senhor consagre estes elementos que serão utilizados agora na Santa Ceia. Sabemos que o pão não se transforma no corpo de Cristo, nem o suco de uva em seu sangue, mas consagrados pelo Senhor. São elementos que darão força, que, Senhor Deus, aumentarão a fé do teu povo durante a militância aqui neste mundo. Cristo está presente entre nós. A sua presença real é sentida em nosso meio, desde o início até o final do culto. Portanto, que nós possamos participar destes elementos, confiados de que são meios de graça para nos fortalecer na fé. Nós te pedimos isto em nome de Jesus, que morreu em nosso lugar. Amém e amém. Amém. Então, o presbítero Mário já fez as considerações necessárias, já orou, consagrou os elementos. Então, agora você, juntamente com os que estão na sua casa, que vão participar, pegue um pão, e pegue o cálice, com muita reverência, Vamos participar, crendo que o Senhor está no meio de vós, está comigo, está com vocês, onde você estiver, e juntos vamos participar da mesa do Senhor, crendo que o Senhor está no meio de nós, nos nossos lares. E isso foi uma decisão da AG na última reunião, da IPI do Brasil, que é decidido por causa dessa pandemia, que os cultos, os templos estão todos com as portas fechadas, devemos ficar em casa, segundo as orientações de saúde. Então nós devemos fazer e podemos fazer isso no nosso lar então. Então vamos todos juntos participar do pão, do cálice, comendo do pão e logo tomando o cálice do Senhor. Amém. Então, alimentados pela palavra de Deus, alimentados pela ceia, revigorados,
e que Deus continue nos fortalecendo, nos animando, nos abençoando até o nosso próximo encontro, onde participaremos próximo mês com a ceia de novo. Não sei se vai ser no nosso lar ou se já vai ser no templo, mas a verdade é que um dia nós participaremos todos lá com o Senhor. Vamos estar juntos e o Senhor estará servindo as mesas. Essa é a nossa alegria, a nossa convicção de que um dia nós estaremos com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, seriam os avisos do nosso curso, né? Não tem o aviso. Depois o presbítero Mário poderá também postar no Zap alguns avisos por acaso tiver. Algumas decisões, algumas situações. E vamos orar e impetrar a bênção apostólica, encerrando assim o nosso culto, crendo que Deus manifestou na sua vida, Deus falou, né, ao teu coração, que Deus possa ter nos iluminado a cada dia. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus bendito, Deus santo, mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos e bendizemos o teu santo e glorioso nome, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Ser conosco, Pai, fala ao nosso coração, nos ilumine, nos abençoe e derrama o teu querer, o teu poder sobre nós. Toma aqueles que estão passando por problemas de tribulação, enfermidade, aqueles que estão passando por ansiedade, às vezes insônia, não conseguem nem dormir à noite, ou estão preocupados com o trabalho, se vão conseguir alguma coisa, ou estão, ó Pai, desesperados. Senhor, abençoa o teu povo, fala ao nosso coração, derrama a tua graça, a tua misericórdia, que tudo que fizermos seja para a honra e glória do teu nome. Opera o teu milagre na nossa vida, abençoa o teu povo, Pai. Traga paz e refrigério ao coração. Que possamos descansar no Senhor, sabendo que não cai uma folha de uma árvore se o Senhor nos permitir. Tudo está debaixo do controle de Deus. Abençoa, cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, que a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então nós só temos que louvar e agradecer a Deus por mais este culto no lar e crendo que o Senhor fará muito na nossa vida. E terminando, quero deixar mais um cântico de louvor e adoração para você. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória e que continue em casa. Continue buscando a Deus, cuidando dos idosos, cuidando dos enfermos e dando atividade para as crianças. Não deixe elas ociosas, mas dê atividade para elas, esteja com elas, compartilhe. Quem sabe este momento de interagir com a família. Porque tem muitos que saem de manhã e só chega de noite. Não fala e não vê quase ninguém. E esse então é o momento de interagir com todos. Deus abençoe e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Com